Uma pequena dica pra você que quer comer bem e gastar pouco dinheiro. Eu não tô sendo patrocinado. Mas eu compro geralmente assim, o Habib's. Ó, podem ver. Aqui tem, ó, 2 esfirras folhadas de pepperoni, né, com cheddar, 2 creme-li, mini quibes de creme-li, 4 esfirras de queijo. Na verdade são 6, é que as outras 2 eu já comi antes de ligar a câmera porque eu tava com muita fome. Bom, com isso, você já gastou R$2,50 cada um dos folhados ali. Tudo bem, é caro, mas porra, R$1 praticamente cada esfirra de queijo, né? O único problema é esse preço, é muito caro, mas mesmo assim, vale a pena pelo sabor. Eu gostaria que voltasse a ser aquele preço de 49 centavos o de queijo, 35 de carne, aquela coisa toda, né? Mas como existe inflação e quando diminuem os impostos ainda assim continuam os preços altos, aí isso me remete ao fato de estarmos vivendo no Brasil, o país no qual os políticos são os mais caros do mundo, o Blu-ray é o mais caro do mundo, os DVDs são os mais caros do mundo, os salários são os mais baixos do mundo, o preço de ônibus é o mais caro do mundo. A única coisa no Brasil que presta nessa parte de preço, sinceramente, é o metrô. Porque no Japão, por exemplo, você paga o tanto que você vai precisar para ir para certa estação. Se você vai, por exemplo, para a estação ao lado, 40 centavos. Da última estação, R$4,50, dando exemplo. Já no Brasil, não. Você paga seus R$2,90, pega o metrô, vai descer aonde você quiser. A minha reclamação hoje é basicamente essa. Porra, diminui preço, diminui taxas, diminui tarifas, diminui a inflação. O Brasil não é o tal do país do futuro? Então por que vive indo pro passado? Se alguém souber me responder, eu agradeço. Afinal, por que um país como esse tem preços altos pra tudo? Jogo de videogame, filmes. Aí chega lá, o que é baratinho? Ninguém sabe. Mas até aí, quem que tá pagando o pato? Você, consumidor brasileiro, classe média, média baixa, pobres. Quem tá se dando bem? Ah, são os ricos. Ou o pessoal, tipo, realmente muito humilde, que recebe o dinheiro que Lula e Dilma geralmente mandam nos seus mandatos. Enquanto isso, eles estão roubando dos ricos pra dar aos pobres, ao invés de deixar um negócio justo pra todo mundo. Quer dizer, não estão roubando dos ricos, estão roubando da classe média para dar aos pobres e deixando os ricos cada vez mais ricos. Por isso que eu não voto em Dilma, não voto em Lula, não voto em Serra. Sinceramente, nessa última eleição que teve, eu votei no Plínio. Preferi o bom velhinho lá. Por mais que ele quisesse mais o comunismo, o socialismo, essas coisas assim, eu ainda acho que ele faria alguma coisa mais decente do que a própria Dilma tá fazendo, do que o Lula tentou fazer e não deu tão certo. Tem horas que dá vontade de voltar pro regime militar. Mas assim, tirar as torturas, sabe? Colocar assim, um regime militar volta, porém com o conselho civil, sabe? As leis não podem ser modificadas pelos políticos se o povo não aceitar. As leis tinham que ser rígidas e todas tinham que ser cumpridas. Ser preso quem não cumpre as leis. Não pagou pensão alimentícia, não entregou logo seu inventário pra sua filha depois de você ter matado sua mulher. Tipo, dura 10, 15 anos pra resolver isso. Advogados que demoram demais pra resolver casos rápidos. Só porque com esses casos, quanto mais demora, mais ganha. Juízes também? Não. Porque a gente não tenta pegar o exemplo da Áustria, da Noruega, vários outros países. Político ganha um salário mínimo. O salário mais baixo é de político. E político é obrigado a trabalhar e a lavar sua própria roupa e morar num quarto pequeno e não tem direito a assessores. O político, ele tem que trabalhar por si mesmo. Ele tem que trabalhar. Quem sabe se aqui fosse assim? Mas até aí, estamos no Brasil. O povo não quer lutar. O povo inteligente acabou em 92. Com o regime militar, o que a gente teve de ruim? Torturas, mortes, sumiço de pessoas. Mas, com regime militar, com presidentes Jânio Quadros e Getúlio Vargas, o que a gente teve com eles todos? Mesmo tirando a tortura, as ruas eram mais limpas. Todo mundo tinha o que comer em casa. Apesar de ser racionado até o leite, tinha um máximo para você ter de leite em casa. Todo mundo tinha como se alimentar. A pobreza era menor do que hoje. A ditadura tinha o que de ruim? As torturas. O que ela tinha de bom? A males que vem para bem. Se não houvesse o regime militar, será que existiriam hoje Caetano Veloso? Existiria Chico Buarque, Tim Maia ou até mesmo Roberto Carlos? Pensem bem, o que ainda poderia existir sem ter existido o regime militar e o que não haveria hoje se não tivesse acontecido esse tipo de tragédia? Porque o povo só se liga quando o negócio não apenas bate no bolso, mas na sua cara. Pensem nisso.